a portuguesa nascida em Coimbra, Teolinda Gerson. Recebeu inúmeros prêmios literários e teve seus livros traduzidos para as principais línguas. Mas só agora, 25 anos depois de sua estreia na literatura, é que um livro seu, A Árvore das Palavras, é editado no Brasil. Você está lançando aqui no Brasil A Árvore das Palavras, que é um livro seu de 97 e é o primeiro livro seu a ser lançado no Brasil. Certo. E eu te pergunto, por que 25 anos depois que você estreou em literatura é que chega um livro seu aqui? Quer dizer, chega oficialmente porque por xerox já chegou um monte, tem um monte de gente estudando a sua obra nas universidades brasileiras, mas para o público comum, essa é a primeira vez que as pessoas vão ter oportunidade de poder comprar e ler o seu livro no Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É verdade. Eu sempre senti que havia adesão do Brasil e interesse pelos meus livros. De facto, há muitos livros que têm sido estudados nas universidades. As escritas começaram há 18 anos. Eu é a terceira vez que participo e venho sempre com imenso gosto porque viu-se crescer um público interessado na leitura e as correntes têm sido... À sua maneira, interpretá-lo de acordo com a sua maneira de ser e procurar ele próprio as respostas, que nem sempre a esquerda é... conseguir fazer o seu percurso, mas com esses não aconteceu assim. Começa porque em Portugal foram ambos passados a teatro, tanto um como o outro tratam de coisas concretas, mas com uma perspectiva, um pano de fundo de transcendência por trás. Os teclados é sobre a arte, sobre a música e a literatura. Os dois teclados é o teclado do piano e o teclado do computador. E há duas figuras em contraponto que se espelham, que é uma escritora de meia idade ou envelhecida, em que eu projeto muita da minha visão do mundo, e uma jovem pianista adolescente. Quando o livro termina, ela tem uns 15 anos e a história dela desde muito antes, desde a infância, portanto são duas idades muito diferentes, duas perspectivas do mundo antagónicas, porque na adolescência vemos o mundo de outra maneira. A visão da escritora é uma visão desencantada, mas as duas, em contraponto, encontram na arte em si, na carreira artística, uma justificação em si própria, independentemente de terem ou não sucesso. Depois, nos outros três contos, não são contos religiosos, apesar de haver a referência a anjos, mas são contos em que há uma transcendência, há situações limite. Portanto, há o amor como situação limite de descoberta de um outro mundo, nos Anjos, que no fundo é uma história de adultério, em que o amante da mãe se chama Serafim, mas também tem uma conotação religiosa. Com imensa alegria e imenso entusiasmo que eu venho pela primeira vez na vida ao México, que é um país que eu sempre tive desejo de Nada conhecer. Tínhamos a ver com os turistas, éramos diferentes, viajantes. Os turistas vão à procura de lugares para fugirem de si próprios, da rotina, do stress, da infelicidade, do tédio, da morte. Vêem os lugares onde chegam apenas de relance e não ficam a conhecer nenhum, porque logo os trocam por outros e fogem para mais longe.